O que parecia ser um dia comum de lazer se transformou num verdadeiro pesadelo e chocou um país inteiro. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é a história impressionante da Alison Botha. A Alison nasceu dia 22 de setembro de 1967 em Port Elizabeth, na África do Sul, filha de Claire e Brian, e também ela tinha um irmão mais velho. E quando ela tinha 10 anos, os seus pais se divorciaram, então ela passou a infância vivendo com a mãe e com o irmão. A Alison sempre foi uma menina muito tranquila, estudiosa, comunicativa, ela era líder estudantil na escola que estudava. Ela se formou no ensino médio, depois ela tirou um tempo para ela viajar, para ela conhecer outros países, e depois quando ela retornou, ela conseguiu um emprego numa corretora de seguros, e ela gostava muito desse emprego. Ela era uma pessoa muito responsável e ela tinha uma vida muito normal e tranquila. Mas no dia 17 de dezembro de 1994, tudo mudou. A Alison tinha 27 anos e ela e alguns amigos foram para a praia, depois eles voltaram para o apartamento dela, ficaram jogando jogos de tabuleiro, comendo pizza, bebendo, e quando era mais ou menos 1h da manhã, os amigos já tinham todos ido embora, só ficou a melhor amiga dela, chamada Kim, e como já estava muito tarde, a Alison decidiu levar ela para casa, porque ela era assim, ela era muito preocupada com as pessoas, ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com a amiga, então ela decidiu levar ela embora para ela não ir sozinha. Bom, quando a Alison voltou para casa, chegando na rua onde ela morava, ela costumava deixar o carro sempre na frente do prédio, o mais próximo possível, só que quando ela chegou já tinha um carro no lugar que ela deixava, então ela teve que procurar outro lugar para estacionar numa rua próxima, só que essa rua era bem escura, tinham muitas árvores que fechavam a rua. E aí ela estacionou o carro, então ela se virou para o banco de trás para pegar a sua bolsa e ela estava bem tranquila e na verdade quanto mais perto de casa a gente está, mais seguro a gente se sente, então é normal que a gente não preste muita atenção no que a gente está fazendo, né? Então, nesse virar para trás, ela sentiu um vento entrando e quando ela se voltou para frente novamente, ela viu que a porta do carro estava aberta e tinha um homem alto e loiro na porta, né, parado na frente dela. E, obviamente, ela se assustou muito quando ela percebeu e quando ela viu nas mãos dele, ele tinha uma faca. Esse homem era o Franz du Toit, e eu vou contar um pouquinho aqui sobre quem ele era para vocês entenderem, né, o contexto da história. O Franz era filho de um policial, ele nasceu numa família cristã, mas ele foi sempre um adolescente problemático, rebelde sem causa, vendia drogas na escola, já colocou fogo na escola também, foi expulso, esse tipo de coisa. Ele também era contra a religião dos pais dele, ele dizia que ele era satanista e que ele era assim por causa das músicas de heavy metal que ele escutava e que essas músicas incitavam isso nele. O Franz chegou a morar com uma mulher depois de adulto, ele teve um filho, mas ele abandonou os dois e disse que a mulher não satisfazia mais ele sexualmente. E aparentemente ele não teve uma infância ruim, ele não teve uma vida ruim, não teve nenhum trauma, nenhum maus tratos que ele tenha passado e aparentemente sempre ele que foi o problema, porque quando as pessoas fazem o tipo de coisa que ele faz e que ele fez com a Alison, todo mundo tende a pensar que passou por alguma coisa na infância, algo que fez com que a pessoa se tornasse assim, mas esse não foi o caso. Bom, voltando aqui para o caso, só quis contextualizar para vocês entenderem um pouco de cada personagem dessa história. Então, o Franz começou a falar para a Alison não gritar, não se mexer e pular para o banco do passageiro. Quando ela pula para o banco do passageiro, ele liga o carro, começa a dirigir, diz para ela ficar calma, que ele não ia fazer nada contra ela, que ele não ia machucá-la e que ele só precisava do carro dela por um tempo, que ele precisava ir até a casa de um cara que devia dinheiro para ele e eles iam até lá juntos. E nesse momento a Alison começou a implorar para que ele deixasse ela descer, ela disse que ele podia ficar com o carro dela, que não tinha problema, mas ele não deixou. Então, depois de um tempo dirigindo, ele parou, pegou um amigo e nesse momento a Alison disse que ela sabia que algo muito ruim ia acontecer com ela. Esse amigo sentou no banco de trás e ele era o Tius Kruger. E diferente do Franz, ele já teve uma infância mais difícil, o pai dele não viu ele nascer, a mãe dele se casou
3 vezes. Os padrastos sempre eram pessoas muito ruins para ele, maltratavam ele, e eles também passavam bastante dificuldades financeiras. Ele meio que vivia meio abandonado, pra rua, meio a Deus dará, sabe? E o Teals também sempre foi um adolescente muito sozinho, ele não se enturmava, ele não conseguia sair com meninas, ele começou a meio que ter raiva de mulheres por causa disso, porque ele sofria bullying na escola. E quando ele conheceu o Franz em 93, ele viu meio que uma figura em quem se espelhar, porque o Franz era mais imponente, mais autoritário, e os dois já tinham cometido alguns crimes juntos. Eles abusaram de uma mulher e ela demorou alguns dias para ter coragem de denunciar, né, por medo, por vergonha. Então, ela não tinha muito como provar o que aconteceu e ficou ali uma palavra contra a outra, né, a palavra dela contra eles, e acabou ficando por isso mesmo. Bom, então a Alison estava no carro com esses 2 homens e ela pensou várias vezes em pular do carro, mas ela não conseguiu. Ela disse que ela tinha tanto medo que ela estava completamente paralisada, né, e é super compreensível. Então, o Franz continuou dirigindo para uma área mais remota da cidade, era uma área rural, e o Teus Kruger acabou chamando o Franz pelo verdadeiro nome dele. E nesse momento a Alison gravou isso, porque quando o Franz entrou no carro, ele disse para ela que o nome dele era Clinton. Então, eles pararam o carro numa área ali no meio do mato, uma área bem escura, e disseram que eles iam abusar dela. Eles perguntaram se ela ia resistir e ela disse que não, de tanto medo que ela estava de acontecer algo pior ainda, algo mais cruel ainda, e aconteceu. Depois deles abusarem dela, eles tentaram sufocá-la e eles não conseguiram, então eles esfaquearam ela 35 vezes no abdômen e acharam que ela já tinha morrido. Mas aí eles viram que a perna dela estava se mexendo, então eles esfaquearam ela 17 vezes no pescoço. Ela estava num estado de choque tão grande e ela disse que ela não sentia dor, ela não sabia nem se aquilo era real, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela só via um braço se mexendo na frente dela e ela escutava um barulho de algo molhado. Depois disso, ela disse que, quase inconsciente, ela conseguia ouvir os 2 conversando e um perguntando para o outro se ela ainda estava viva. E um respondeu para o outro que era incapaz de alguém estar vivo naquela situação. E depois ela escutou os 2 andando e ficando cada vez mais longe e entrando no carro. Ela não tinha certeza se eles já tinham ido embora, então ela tentava respirar o mais baixo possível para não fazer nenhum barulho, para não chamar a atenção dele, né, para que eles voltassem. Ela disse também que colocou a mão no pescoço porque ela estava ouvindo um barulho muito alto sair do pescoço dela. E aí, nesse momento, a mão dela entrou dentro do pescoço, né, entrou dentro da carne de tão grande que era o corte. E mesmo com toda essa cena horrível de dor e desespero, ela ainda conseguiu pensar em escrever o nome deles na areia, porque ela queria que soubessem quem fez isso com ela. E ela também escreveu: Mãe, eu te amo. Em uma entrevista, ela conta que ela teve um momento em que ela perdeu a consciência e ela saiu fora do corpo dela e ela viu ela naquele estado, olhando, né, de cima para baixo, e ela disse que sentiu que podia decidir se ela queria viver ou não. E por mais fraca que ela tivesse, perdendo muito sangue, ela disse que sentiu algo muito forte dentro dela, dizendo para ela não desistir. Então ela recobrou a consciência e começou a ver algumas luzes de carros passando, e ela sabia que ela estava perto de alguma rodovia, pelo barulho também. E mesmo com os órgãos abdominais expostos, ela sentia que ela conseguia se rastejar para buscar ajuda. E os golpes que ela levou na garganta, eles permitiam que ela conseguisse respirar, porque a traqueia dela estava totalmente exposta. Desculpa a gente estar sendo bem explícita aqui contando para vocês, mas é o que realmente aconteceu. E cada detalhe desse caso torna ele mais e mais chocante e incrível ao mesmo tempo. Bom, só que para ela levantar era muito difícil, então ela tentou levantar e aí ela caía de novo, e aí no momento que ela conseguiu levantar, ela ficou totalmente sem visão, porque a cabeça dela estava pendurada de tantas facadas que ela levou. A cabeça dela caiu para trás e aí ela perdeu a visão por um momento, então ela teve que literalmente colocar a cabeça dela no lugar para conseguir enxergar, né? Porque eu acho que nesse momento os nervos ali dos olhos devem ter sido pressionados, né? Quando a cabeça dela caiu, e aí ela perdeu completamente a visão.
Ela também disse que ela sentia os órgãos dela escorregando para fora, ela sentia algo batendo na perna dela, né, porque ela estava totalmente sem roupas. Então, ela viu as roupas dela jogada e para segurar os órgãos e para estancar um pouco do sangue, ela colocou na frente do abdômen. E nisso ela foi se rastejando e ainda tendo que segurar a cabeça para chegar até a beira da estrada, porque mesmo que ela não conseguisse ficar viva, ela disse que ela queria que o corpo dela fosse encontrado, ela queria que a mãe dela conseguisse enterrá-la. Então, imagina a força que ela teve que fazer para conseguir chegar nessa estrada. Mas então, ela conseguiu chegar até a pista e um carro passou não muito tempo depois. Ela viu as luzes, ela ouviu o barulho do carro parando, só que ele seguiu e foi embora. E ela disse que ela imagina a cena, né, da pessoa vendo aquele estado horrível que ela estava, e ela disse que não culpa essa pessoa por ter ido embora, porque realmente deve ter sido uma coisa muito feia de se ver. Depois de mais algum tempo, outro carro para e um homem viu ela, e esse homem chamado Tian parou. Ele era estudante de veterinária, então ele conseguiu ficar calmo naquele momento, vendo toda aquela situação. Ele também acalmava ela, dizia que ia ficar tudo bem, e ele chamou o socorro. E uma coisa muito interessante é que naquela época nem todo mundo tinha celular, e ele tinha. Então parece que tudo aconteceu realmente da maneira que era para salvar a vida dela. E ele ficava o tempo todo fazendo perguntas para ela, para tentar manter ela acordada, e fez um combinado com ela para que ela apertasse a mão dele para responder. Então, assim eles iam se comunicando, porque ela não conseguia mais falar. A Alison já estava quase inconsciente quando finalmente o socorro chegou, e demorou muito mesmo. O Tian encontrou ela 2h45 da madrugada e ela chegou no hospital cerca de 5 horas da manhã. Algumas fontes dizem que a ambulância andava muito devagar por acreditar que não tinha mais nada para ser feito, e o próprio Tian tinha que ficar pedindo para que eles andassem mais rápido. Assim, eu não consigo imaginar uma situação dessa. E chegando no hospital, ela foi levada imediatamente para a cirurgia. Os médicos disseram que eles nunca tinham visto tantos traumas tão graves em uma pessoa ainda viva e que era um milagre ela estar com vida. Foram feitas diversas cirurgias, o pescoço dela estava totalmente dilacerado e os médicos disseram que ela tinha muitas lesões na região do útero, então provavelmente ela não poderia engravidar. A primeira cirurgia durou cerca de 3 horas, eles tiveram que lavar todos os órgãos dela porque tinham folhas, tinham areia, né, dela ter se rastejado no chão. Era uma situação assim realmente muito grave, não dá para acreditar que ela suportou tudo isso, é assim realmente incrível. Por conta da gravidade de como a Alison chegou no hospital, a notícia, né, do caso se espalhou muito rápido e logo já estava em todos os jornais. E depois que ela saiu da cirurgia, que ela se recuperou um pouco, né, passou alguns dias, foram mostradas fotos de agressores que já tinham passado, né, pela polícia, já tinham passagem. E os dois que agrediram ela estavam lá e mesmo tendo passado por tudo isso, ela se lembrava exatamente do rosto deles. Então, eles foram presos no apartamento do Franz, bem tranquilos, dormindo como se nada tivesse acontecido, porque eles achavam realmente que ela estava morta, eles tinham certeza disso, então eles acharam que não ia dar em nada. A polícia encontrou roupas ensanguentadas num cesto de roupa suja e uma faca também suja de sangue dentro de uma gaveta. No julgamento deles, apareceram outras mulheres que eles abusaram, que eles fizeram a mesma coisa com a Alison, de pegar elas desprevenidas ali no carro, e ainda teve também uma mulher grávida. E primeiro eles tentaram alegar insanidade mental, como sempre, né? E depois, principalmente, o Franz dizia que ele era possuído pelo demônio e que ele era obrigado a fazer essas coisas, que isso começou quando ele tinha 15 anos, toda uma história, mas ninguém acreditou. E eles foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas saiu uma lei na África do Sul que qualquer um que tenha sido condenado antes de outubro de 2024 se tornaria elegível para a liberdade condicional. E eles ficaram pedindo isso durante muitos anos e sempre foi negado. Porém, eu achei uma notícia, enquanto estava fazendo esse caso, de 12 de julho de 2023, dizendo que a liberdade condicional foi concedida aos dois e que eles estavam fora das grades. A Alison sempre lutou muito contra isso, várias petições foram feitas, né, porque o caso dela é muito chocante. E o juiz Chris Jensen disse que o poder estava fora das mãos dele, que ele fez tudo o que ele podia
e ele se referiu ao mal inerente desses dois homens e enviou eles para a prisão perpétua com a recomendação de que não deveriam receber liberdade condicional. Quando saiu a notícia da libertação dos dois depois de 3 décadas, a Alison disse que se sentia desiludida e aterrorizada não apenas por si mesma, mas também por outros da sociedade, e que saber disso pela mídia indica a deteriorização do sistema de justiça criminal. E eu fico pensando que deve ser um verdadeiro pesadelo para Alison e para essas outras mulheres que foram abusadas por eles, saber que agora eles estão soltos aí depois de tudo que aconteceu. E depois eu não consegui encontrar mais informações, né, depois desse 12 de julho do ano passado, né, de 2023. A Alison se recuperou dos ferimentos, das cirurgias, e é claro que uma pessoa que passa por isso não vai sair bem psicologicamente. Ela teve uma depressão bem grave, ela teve que fazer muita terapia para conseguir ter uma vida relativamente normal, né, porque infelizmente esquecer o que aconteceu ela não vai. Mas uma coisa que ela disse que eu achei muito interessante é que eles tiveram poder sobre ela naquele momento do ataque, mas que se ela não se reerguesse, se ela não lutasse pela vida dela para sair dessa depressão, é como se eles ainda tivessem o poder sobre ela. Eu achei incrível ela falar isso. Agora, coisas bizarras aí que aconteceram. O Franz tentou entrar em contato com ela nesse tempo aí, ele disse que ele queria pedir desculpa, que ele se arrependeu, mas ela não aceitou, ela disse que não queria ouvir a voz dele, até porque, né, isso reviveria o trauma. E outra coisa mais bizarra ainda é que ele disse que ele queria ter parte nos lucros dos livros e das palestras, porque se ele não tivesse feito isso com ela, nada disso estaria acontecendo na vida dela. Sim, não preciso falar mais nada, né? Bom, a Alison, então, ela começou a viajar o mundo, a contar a história dela, e isso ajudava muito ela no processo de superação. 1 ano depois do ataque, ela reencontrou um colega de escola e os dois estavam passando por momentos difíceis e um estava dando apoio ali para o outro, e dessa amizade acabou virando um relacionamento e eles se casaram em 1997. Em 98, ela publicou um livro chamado I Have Life. E uma coisa muito bonita que aconteceu na vida dela é que, mesmo os médicos dizendo que ela não poderia engravidar, ela teve 2 filhos, um em 2003 e o segundo em 2006. E uma coisa que ela fala é que os agressores queriam justamente destruir os seus órgãos reprodutores e eles não conseguiram. Em 2016 foi lançado um filme inspirado na história dela, e o filme também se chama Alison. Eu não tive a oportunidade de ver, mas eu vou procurar para assistir. E eu acredito que deve ser um filme bem pesado, né? Outra coisa muito bonita nesse caso, depois de todo esse horror, é que o homem, o Tian, né, o homem que salvou ela, ele largou a faculdade de veterinária e foi para medicina humana e ainda fez o parto do segundo filho dela. É realmente de arrepiar. A Alison continua dando palestras por todo o mundo, ela é considerada uma das melhores palestrantes motivacionais do mundo e ela fala como é importante proteger as vítimas. E agora vamos aqui para as considerações finais. Esse caso é realmente muito pesado e inacreditável, inclusive os médicos que atenderam ela naquela noite, eles disseram em entrevistas que não tem explicação científica para isso. Não tem como eles explicarem o que aconteceu e realmente é um milagre ela estar viva. O trabalho que ela faz é muito importante. Ela foi uma das primeiras mulheres na África a falar sobre abuso abertamente e isso encorajou outras mulheres, porque se ninguém fala sobre isso, os agressores continuam se sentindo encorajados a cometer os seus crimes pela certeza da impunidade, né? E o mais importante é falar sobre que a vítima nunca tem culpa. As pessoas costumam dizer, porque estava com aquela roupa, porque estava essas horas na rua, porque se estivesse em casa nada disso teria acontecido, como se a culpa não fosse do homem que fez isso. Isso realmente não entra na minha cabeça. Se as vítimas tivessem culpa por usar aquela roupa, ou por estar naquele lugar, ou por estar tal horário na rua, não teriam tantas crianças abusadas todos os dias dentro da própria casa por pessoas próximas. Então a culpa nunca é da vítima, porque não é a roupa, não é o horário, não é o lugar, basta ter um abusador. Bom, agora eu vou indo.
Me digam aqui o que vocês acham desse caso, se vocês já conheciam essa história. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like para ajudar a Loba. Um beijo e até o próximo. Tchau!